E graça, queridos irmãos, aqui é Fernando Galli. Estou muito feliz por mais um programa que estamos transmitindo para você, nosso programa de entrevistas com personalidades do mundo religioso. E, como sempre, nós temos pessoas especiais participando em nosso programa. O mormonismo é uma organização religiosa que surgiu no século XIX, começo do século XIX, fundado por Joseph Smith Jr. O mormonismo aqui no Brasil atinge já grandes proporções, eles têm movimentos instalados em praticamente todas as cidades do Brasil, é um movimento que está crescendo bastante, mas também existem mormons que estiveram ali, que hoje não são mais mormons. Nosso programa tem o objetivo de jamais desrespeitar a fé dos outros, nós apenas trazemos personalidades dessa ou daquela religião, para que nós possamos aprender sobre o que eles creem e poder meditar, comparar com a Bíblia. E às vezes nós trazemos ex-membros desses movimentos para eles falarem da sua experiência, como é que foi ali. E hoje nós temos uma convidada ilustre, direto do estado da Geórgia. Olha que chique, né? Hoje eu tô muito chique aqui, né? Fazer o quê, né? Isso é para quem pode, viu, pessoal? E eu tenho a alegria de trazer aqui, estreando em nosso programa, a nossa querida irmã Laís Sana. Como é que vai, Laís? Tudo bem? Olá, tudo ótimo, e com você? Seja bem-vindo ao nosso programa. Como é que está aí na Geórgia? Muito obrigada. Por aqui tá tudo ótimo, graças a Deus. Enfim, estamos começando a celebrar o fim do corona. É verdade, né? Vocês já não estão usando mais máscara, né? Não, graças a Deus, não é mais obrigatório, né? Alguns lugares são recomendados a utilização, mas não é mais obrigatório por lei. E você mora em que cidade aí, no estado da Geórgia? Eu moro aqui em Marietta, fica aqui Marietta. de Atlanta, que é a capital da Geórgia. Muito bem. Eu recebi uma vez um casal de mormons aí, aí da Geórgia, mas eles eram de Atlanta, né? Eu fazia parte de uma organização chamada Friendship Force, Força da Amizade, e sempre traziam americanos, canadenses, recebi gente das ilhas de Chipre aqui em casa, é uma delícia. Legal. E aí, então, eu, aqui na minha cidade, aqui, Américo Brasiliense, uma cidade de quase 40 mil habitantes, eu os levei para a reunião dos mormons, aqui foi o primeiro contato que eu tive com os mormons, porque eu nem sabia direito o que era aquilo. No começo eu achava que eles eram médicos, né? Porque... Mas não era, tinha nada a ver. Nada a ver, né? Não. Então, também uma vez eu cheguei, por que todo mundo chama a Elder aí, né? Não, coisa de... Mas é isso aí. Você, antes de ser mormon, Sim. você... Eu vou chamar de você, né? Pode! Então tá. E você também me chama de você, tá? Por favor. Ok. Porque senão eu vou me sentir muito velho aqui. Eu não tenho esse costume de chamar quase ninguém de senhor e senhora, porque todo mundo que eu chamo se ofende, então eu já chamo de você. Não, mas né? O senhor está no céu, né? Exatamente. Então tá. Mas assim, você, antes de ser mormon, você era de qual igreja? Sim. Antes de migrar para o mormonismo, eu era católica. Meus pais são católicos, minha família toda praticamente é católica, né? Tanto da parte da minha mãe quanto da parte do meu pai. Todos meus tios sempre seguiram a igreja católica. E aí, com o passar dos anos, né, alguns primos foram indo para a evangélica e tudo mais, mas a minha vida toda, a infância, a adolescência, foi tudo dentro da igreja católica. Certo, muito bem. Eu também fui católico muito tempo, depois eu me tornei testemunha de Jeová. Uau! Aí eu fiquei 17 anos lá, né? Meu Aí Deus! depois eu conheci o Evangelho e estou há quase 20 anos trilhando, né, os caminhos do Senhor numa igreja cristã. Mas então, aí você se tornou mormon como, né? Porque como é que foi esse negócio? Eu estava vendo assim a sua
As lives assim, né? Eu vou fazer de conta que eu não sei nada, tá? Sim, Mas eu, mas eu queria que você contasse para a gente como é que foi esse negócio aí, né? ótimo. Aqui no Brasil a gente tem aquela música assim, é o amor que mexe com minha cabeça e me deixa assim. Conta essa história direito para nós aqui. O amor faz a gente ficar cego às vezes, né? Hum, Bom, basicamente eu nunca tinha ouvido falar sobre os Mormons, nunca. uhum, Depois de muitos anos, eu me lembrei que um dia meus pais receberam os missionários em casa. Eu lembro que foi uma semana que a gente esperava eles chegarem para dar as palestras, né? Meus pais sempre foram pessoas assim muito solistas, muito tranquilas, sabe? Sempre respeitaram as pessoas, religião, escolhas sempre. Então eu me lembrei disso muito tempo depois que eu me batizei na Igreja dos Mormons. Eu me lembrei que meus pais receberam os mormons em casa. Mas naquela época eu era criança, então eu nem sabia qual era a religião. Eu vim a conhecer o mormonismo através do meu ex, né? Ele era da igreja e eu não sabia que ele era mormon. Porque ele levava uma vida normal, como qualquer adolescente, bebia, saía, se divertia, normal, como todo jovem acaba fazendo, né? E aí, um dia ele me chamou para eu ir na igreja com ele. Foi aí que eu descobri que ele era mormon. Mentira, antes disso, a gente não namorava ainda. Num café, no trabalho, porque nós trabalhávamos juntos, né? Surgiu um comentário. Ah, a gente estava tomando café e ele falou. Aí chegou uma funcionária da matriz e ela falou assim: Ah, eu não tomo café. Aí todo mundo, por que você não toma café? Ela, porque eu sou mormon. Aí o meu ex falou que ele também era mórmon, depois ele me chamou para ir na igreja com ele. Então foi esse o primeiro contato que eu tive com o mormonismo. certo. Mas assim, as crenças são bastante diferentes, né, do catolicismo, Sim. não é? Ah, como é que você facilmente aceitou as crenças mormons assim, por causa em nome do amor? Não, eu fui bem. No início, eu fui assim, bastante. Eu batia muito de frente com ele, porque no começo foi tudo muito tranquilo. Ele só me convidava, eu ia de vez em quando, tava tudo ok. Mas a partir do momento que ele decidiu fazer uma missão, ele começou a querer entregar o evangelho para mim e falar que eu precisava conhecer a igreja, que eu não conhecia nada de Deus, que eu não sabia por que eu estava nessa terra, para onde eu ia depois que eu morresse. Então ele começou a utilizar coisas assim contra a minha fé, sabe? E realmente assim, eu nunca me aprofundei muito em doutrinas, né? Então, assim, eu não sabia responder muitas coisas para ele, porque os mormons eles têm perguntas e respostas assim na ponta da língua. Então, ele fazia e eu, meu Deus, eu não sei responder. Aí eu falava, não, não é bem assim, né? E aí a gente começou a ter esses atritos, mas coisas bem pequenas, assim, sabe? Então, eu não aceitei de início. Mas aí, como ele tinha essa questão que ele ia para a missão e a gente, né, tinha planos de casar e tudo mais, então eu acabei me sentindo um pouco pressionada. Naquela época eu não via como uma pressão. Hoje eu sei que foi sim uma pressão psicológica, mas naquela época, assim, eu amava tanto que eu falei, gente, eu vou me aprofundar, eu vou tentar, eu vou conhecer. E assim, a grosso modo, os primeiros aprendizados eram coisas boas, né? Nenhuma Sim. religião chega para você falando coisas ruins. É lógico que eles querem trazer você para dentro da igreja. Então eram coisas boas, era ensinando a gente a ser honesto, casto, benevolente, fazer o bem a todas as pessoas. Então, assim, os princípios eram ok, sabe? O começo de tudo isso. Então, quando eu entrei para dentro da igreja, que eu comecei a ver as coisas, eu falei, bom, é uma coisa boa, né? É bom viver em comunidade, tem ensinamentos bons e por que não, né? Se eu amo o fulano, por que não, né? Abrir mão da minha religião para poder ficar com ele. Então, basicamente foi assim que tudo começou. No meio evangélico, a gente fala assim, tem um texto em 1 Coríntios, não estou querendo chamar a sua atenção de forma alguma, porque todo mundo tem direito de fazer as escolhas, né?
Mas 1 Coríntios capítulo 7, 39, isso não serve só por causa do mormonismo, não. Às vezes serve até mesmo entre nós evangélicos. Tem um texto que fala sobre não nos pormos em julgo desigual com incrédulos, e o contexto ali é casamento. Então, às vezes, dá muita... eu já até aconselhei casais assim, só para você ter uma ideia, né, que um era de uma linha pentecostal, sabe, né, aquele pessoal mais avivadão assim, né, e outro de uma linha muito tradicional, ela muito pentecostal, aquelas irmãzinhas que a gente chama aqui no Brasil de canela de fogo, sabe? Entendeu? E ele muito tradicional. Ele ia numa presbiteriana e ela numa igreja bem assim, avivadona, né? E dava muito problema entre eles, porque agora eu fico imaginando assim, né? Você com a tradição católica, mesmo que você não conhecesse muito doutrina, né? Deve ser uma pressão mesmo, né? Que fica dentro. Mas e aí? Você entrou no mormonismo. Eu tenho umas perguntas assim, não só sobre, não questão de doutrina, assim, porque o nosso objetivo não é esse. Sim. Mas eu queria fazer algumas perguntinhas assim. Para você ser batizada, como é que é? Tem um curso? Há um processo de doutrinação? Como é que funciona? Existe sim um procedimento a se seguir, né? A igreja dos Mormons, ela é muito organizada, né? Então, para tudo tem um passo a passo. E assim, de imediato, os missionários eles vão pregar os princípios do evangelho para que você entenda um pouquinho o que é a igreja. Mas assim, como os missionários eles têm metas, né, de batismo e tudo mais, então se você aceitar o na primeira entrevista, ótimo para eles, entendeu? Eles conseguiram captar mais uma pessoa para o batismo. Então, assim, tem um livrinho que eles te entregam com os princípios básicos da igreja e tudo mais, mas, assim, quanto mais rápido você decide se batizar, melhor para o missionário, melhor para a igreja, mais uma pessoa que foi, né, que foi laçada por eles. Então, assim, tem esse procedimento, mas não é uma coisa assim, tem que fazer um curso. Não, se você, na primeiro encontro que você tiver com eles, você já quiser se batizar, você está apta, entendeu? Ah, é assim? Sim, muito, muito rápido. Se você bater lá na porta da igreja no domingo e falar, quero me batizar, ótimo, vem cá. Eles batizam na hora, sim? Sim, sim. É muito rápido, assim. Eles precisam, quanto mais pessoas, né? Eles acreditam que, assim, quanto mais pessoas se achegarem a Cristo, é óbvio, né? É um princípio da Bíblia. Claro que toda a igreja vai querer receber pessoas que querem conhecer sobre Deus, mas assim, tem uma entrevista para ver se você está dentro dos padrões. Um exemplo, se você está quebrando a lei da castidade, aí você tem que parar para entrar nas águas do batismo. Mas assim, isso tudo pode ser feito muito rápido, sabe? Não é uma coisa. Parei. Exatamente. Não precisa ficar lá um mês se preparando para batizar, não. Eles vão fazer uma entrevista, né, para ver se você guarda os princípios iniciais, os mais importantes, e a partir daquele momento que você for batizado, aí você se compromete, né, a levar uma vida digna e reta, de acordo com os ensinamentos da igreja. É nesse momento que há o batismo pelos mortos? Não. Não, a princípio é só por você mesmo, né? Você faz o batismo por você, e depois que você já está dentro da igreja, aí você faz o batismo pelos mortos. Pelas pessoas que já morreram, né? E eles acreditam que as pessoas não tiveram a oportunidade de conhecer o evangelho único e verdadeiro de Cristo, então você pode se batizar em favor deles. Tá. Você chegou a fazer missões assim? Ou... Não, eu não cheguei a fazer a missão em si, né? Que você. As mulheres ficam 18 meses, né? No programa de missionário, e os homens ficam 24 meses. Eu quis fazer missão, tá? Só que o meu ex estava na missão. Então é assim: o ideal é que você se prepare por um ano, porque para você pregar o evangelho, você tem que conhecer um pouquinho mais
da doutrina, né? Porque Uhum. vai ser questionado sobre muitas coisas. Então, como eu tinha pouco tempo de membro, eu ia ter que me preparar um pouquinho mais. Eu fui me voluntariar para fazer a missão, eu quis fazer a missão. Só que o que aconteceu? Como o meu ex estava na missão, tipo, um mês, eu ia para a missão, eu ia me preparar, acho que uns 6 meses que o bispo pediu para eu me preparar, e aí ele que ia ter que ficar me esperando, porque no período que eu tivesse lá, ele já teria regressado para casa, então ele que ficaria me esperando. E como para os homens é um mandamento, né, o homem ir para a missão, e para as mulheres é opcional, então o bispo naquela época falou para mim, Laís, você já tem seu noivo na missão, né? Espera ele chegar, vocês já estão com tudo certo para casar, então não tem essa necessidade. Você pode ser uma missionária aqui dentro da igreja. E hoje eu agradeço muito por ele não ter me permitido, mas assim, por ele ter falado, não, Laís, você não precisa ir, né? Deus está muito feliz com as suas ações e você pode fazer uma missão aqui dentro mesmo. Então, ele sabia disso, que se eu fosse para a missão, talvez eu não iria casar com o meu ex, entendeu? Porque ele ficaria me esperando. Então, ele aconselhou com que eu não fosse para a missão. E eu agradeço muito, porque senão eu perderia quase 2 anos da minha vida. Você sabe que tem um jargão entre os mormons, que as irmãs dos mormons, assim, elas falam assim, quanto mais dificuldade na missão, melhor vai ser o maridão. Ah, então, né? Pois é. Agora eu queria fazer outra perguntinha assim, que eu tenho uma curiosidade assim. Esse Sim. negócio do garment, Uhum. eu só usa quem vai na missão? Na verdade é assim, o garment é uma roupa que eles consideram como sagrada, tá? Uhum. É como se fosse uma segunda pele, né? Só que só utiliza essa roupa quem entra no templo, né? E quem entra no templo? Quem vai fazer missão e quem casa, tá? As crianças, elas vão no jardim do templo, mas elas não entram para fazer ordenanças, né, e tudo mais. Então, o jovem, ele vai utilizar o garment quando ele for para a missão, tá? E depois, quem for casar. Tem algumas exceções, por exemplo, tem pessoas com 30, 40 anos que não casaram. Elas não encontraram o eleito, né? Como eles dizem lá dentro. É. Então, elas têm essa possibilidade, mesmo sem ter ido para a missão e mesmo sem casar, de fazer uma entrevista e passar pelo templo, entendeu? Então, basicamente, são nessas 3 situações. E Tá. aí, E aí, eu passei a utilizar o garment depois que eu me casei, porque eu não fui para a missão, né? Então, o meu ex, quando ele foi para a missão, aí ele passou pelo templo e aí ele começou a utilizar os garments. e é verdade que tem um nomezinho escrito no garment que só a pessoa sabe? Na verdade, não é um nome, né? É um símbolo. Tem um símbolo no peito, tem um símbolo no joelho, tem um símbolo no umbigo. É como se fosse uma costurinha, assim, sabe? Tipo, imagine a letra L, por exemplo. Ela é uma costura assim, aí tem o L e tem a letra V também, que são símbolos para você, quando você entra no templo, né? Você aprende lá dentro. É uma loucura. Porque uma vez eu perguntei para uma. De vez em quando o pessoal vinha aqui, antes da pandemia, né? Eu sempre recebi mormons aqui, principalmente quando eu via que era missionário novo, né? Falou, eles passam andando assim, faça favor, vem cá, cadê a fulana, né? Ou fulano, né? Eu lembrava o nome do outro, né? Ah, Sim, ele já se foi, poxa, não veio se despedir de mim e tal. E eu sim. sempre puxo o assunto, trazia eles para dentro de casa. Na época, eu tinha uma biblioteca enorme aqui na minha casa. E Aham, eu tinha, acho que uns 300 livros só de Mormons. aham. E Uau, coisas antigas, inclusive um livro de Mormon de 1930, que legal. em inglês, né? Aham, Então, teve um casal de missionárias, né? aham, Que elas vieram aqui, uma era mexicana e a outra era americana, né? aham, Muito simpáticas, por sinal. E elas entraram assim, uau, que biblioteca, né? Aí eu aham. falei, olha aqui, ó. Quando ela olhou, ela fez assim, ela olhou para mim, você foi Mormon? Eu tinha falado que eu era pastor.
Aham. Eu falei, não, nunca fui. Aqui eu estudo religiões. Nossa, que legal. Aí Aham. acabaram trazendo outros alunos de Mormons para vir Aham. conhecer os livros. Sim. E eu, então, a gente fazia um lanche junto. Eles são um pessoal que eu nunca tive problema assim de discussão séria, mas eles tinham um pé atrás comigo, porque eles vinham tentar me doutrinar, e eu sempre, né, solícito também, como seus pais foram, né? Sim. Aquela vez que você falou, né? E aí eu fiz uma pergunta para uma moça assim: o seu Deus é todo poderoso? Aham. Ela falou: sim, mas no conceito dos Mormons, o seu Deus um dia foi homem como a gente. Uhum. Ela falou: sim. Então ele foi criado por um outro Deus. Então, se ele foi criado por um outro Deus, como é que ele pode ser todo poderoso se ele, para vir à existência, ele dependeu de outro, Uhum. né? Uhum. Então ela saiu com a pulga atrás da orelha. Eu sei que um desses alunos, né, dos Mormons estavam juntos, né? Ele abandonou o mormonismo por causa disso aí, né? Uau. Porque não faz sentido, né? A Bíblia fala que o Deus verdadeiro, ele não depende de ninguém, né? Porque ele é autoexistente, né? Uma das características. Mas enfim, vamos lá. Agora, você ficou lá no mormonismo, né? Namorando o rapaz, né? Sim. E, e aí, como é que aconteceu assim, da ficha começar a cair, né? Então, foi para mim. Quando eu conheci ele, a gente trabalhava na mesma empresa, então, assim, éramos Uhum, amigos, né? Conhe- Conversávamos e tudo mais. Então, quando a gente começou a se relacionar, eu não sabia que ele era mórmon, né? Eu praticamente comecei a me envolver com as coisas da igreja dele quando chegou o chamado dele para ir para a missão, né? Então, na época eu não sabia, mas ele tinha que se voluntariar, ele tinha que fazer uma série de exames, preencher alguns formulários e tudo mais. E ele fez tudo isso sem falar comigo, né? Porque acho que ele tinha medo. Ele, na verdade, na época, ele não queria ir para a missão. Que jovem de 20 anos que quer abandonar a faculdade, namorada, os amigos, a família, a cidade, as oportunidades de emprego, né? Ele estava num emprego bom, então, assim, é muito difícil, né? Um jovem largar tudo para ir para outro lugar que ele não vai ter ninguém que ele conhece, que ele tem um monte de regras a seguir. Então, assim, ele não queria ir para a missão. Ele até um pouquinho antes ele sofreu uma paralisia facial, porque muita coisa, né? Muita pressão e tudo mais. Então eu fiquei sabendo nesse momento que ele chegou com um chamado falando que ele ia ficar 24 meses fora, né? Eu sem entender nada, falei, bom, te apoio, né? Se é para você servir a Deus, que honra, né? Poder esperar uma pessoa que vai largar a vida para servir a Deus. Então eu o apoiei, só que a partir desse momento que eu o apoiei, aí começou a pressão, que eu tinha que conhecer a igreja, que eu tinha que me batizar, que se eu não conhecesse, se eu não me batizasse, ele não ia ficar comigo, né? Então assim, a partir desse momento foi aquela coisa assim, uma corrida contra o tempo, sabe? Ele querendo que eu tivesse palestra com os missionários, a família, né, apontando o dedo para mim, falando que eu tinha que batizar, porque senão ele não ia ficar comigo. E assim, eu totalmente perdida, sabe? Eu trabalhava, estudava e assim, aquela coisa assim, meu Deus, se eu não me batizar, eu não vou ficar, ele não vai ficar comigo. Então, assim, o amor da minha vida vai me deixar por conta de religião. Na época eu trabalhava com uma amiga minha e ela era muito. Ela conhecia bastante a Bíblia, né? É evangélica até hoje. E eu pedi ajuda para ela. Eu falei assim, amiga, por favor, encontra versículo, encontra alguma coisa na Bíblia que me ajude a falar para ele que eu não tenho que me batizar. Que eu não, sabe, que a gente pode ficar junto, mesmo que eu não batize na igreja dele, sabe? Então, assim, foi uma correria mesmo, assim, sabe? E a vida rolando e ele se preparando para ir para a missão, a gente fazendo planos de ficar junto, né, depois que ele voltasse.
Então, assim, foi tudo, foi muita coisa junta, sabe? Foi realmente um turbilhão de emoções e eu acabei me deixando levar, né? Por uma causa nobre, por amor. Falei, gente, eu vou ter que abrir mão disso. Não dá para eu ter tudo, né? Então, como eu quero ficar com ele, como a gente tem planos de ter uma família, né? Então, eu vou ceder e foi o que eu fiz. Tá, você foi batizada e ele foi para a missão. Isso, exatamente. E nesse ínterim, como é que foi sua vivência com os mormons? Conta alguma coisa pra gente. Nesses 2 anos que eu fiquei esperando ele na missão, Sim. assim, eu nunca acreditei na história da igreja, sabe? Eu queria acreditar. Eu Uhum. achava assim meio balela. Eu falava, gente, não é possível, sabe? Um garoto de 14 anos, muito, muito estranho, tudo muito estranho. As placas que era a comprovação da veracidade do evangelho, um anjo levou, sabe? Umas coisas assim que você fala, gente, não faz sentido. Mas, assim, eu queria muito, sabe? Eu queria muito poder apoiar ele na missão. Então, assim, no primeiro domingo que eu cheguei na igreja, ele já tinha ido para a missão, eu fiquei me sentindo um peixinho fora d'água, sabe? Eu fiquei me sentindo, assim, um nada ali dentro. Como eu não tinha amigos ali dentro, eu não tinha família, eu só tinha os tios dele, os avós, que participavam da igreja na época. Que a minha ex-sogra e meu ex-sogro, eles eram de outro estado. Então, assim, eu fiquei perdida, sabe? Mas, assim, o meu amor por ele era tão grande que eu falei: não, eu não posso desistir, eu tenho que vir para a igreja, eu tenho que me preparar para receber, né, esse missionário, porque eles falam muito isso. Você tem que ser uma mulher digna, você tem que conhecer a igreja para que você possa estar preparada, porque ele vai voltar um homem cheio de luz, ele vai ser um portador do sacerdócio, você precisa ser a mulher digna, que vai apoiar, que, sabe? Enfim, então, aí eu queria tanto, tanto, tanto que eu fiquei, sabe, me moldando para caber nesse mundinho mormon. Mas eu nunca me senti parte, sabe? Muita coisa estranha, muitos olhares, sabe? As pessoas ali, elas, assim, elas se acham melhores que as outras, e eu não gostava disso, sabe? Meus pais, minha família sempre foram pessoas muito tranquilas, pessoas humildes, e eu via que ali era uma coisa mais forçada, sabe? Então, assim, eu não cabia ali dentro, mas eu estava o tempo todo tentando, sabe, me moldar mesmo para caber dentro do mundinho mormon. Eu fiz poucas amizades dentro da igreja, pouquíssimas. Uhum. Você sabe que eu vejo uma coisa bonita nessa história? Porque, assim, em nome do amor, porque Uhum, eu acho que você o amava, mas isso aí é evidente, né? uhum, Porque uma pessoa que, vamos dizer assim, decide, eu vou lutar contra a minha história de fé antiga, vou renunciar a tudo em nome de um amor, né? uhum, Então, é um amor, né? Não tem como não ser, não sim, é? Então, eu vejo esse lado positivo, que, com certeza, quando você sai dessa situação, você aprende com tudo isso, né? uhum, E pode até, com o tempo, ajudar outras pessoas que passam por uma situação assim. sim, Agora, por outro lado, eu percebo que foi bom que ele foi fazer a missão, porque deve ter acontecido alguma coisa nesse ínterim uhum, que talvez o fato de você, como você era muito apegada a ele, uhum, né? Quando há essa separação para ele, a missão, você começa então a repensar muita coisa. sim, Então, foi uma santa missão, não é? sim, E aí, enquanto isso, aí você esperou ele voltar, sim. e aí? Eu tô curioso. Mas eu acabei fazendo junto, porque nesses 2 anos eu não saía, eu não conheci ninguém, assim, eu realmente fui fiel a ele, à Uhum, igreja. Então, assim, foi um tempo de aprendizado, mas ao mesmo tempo foi um tempo que eu me senti muito sozinha, porque eu tinha um noivo e eu não tinha ele, né? Porque a gente só podia conversar por carta e por e-mail. Então, assim,
Teve uma época que eu fiquei 7 meses sem receber uma carta, e eu mandava carta todos os dias. Então, eu escrevia, né, todos os dias, e e-mail só na segunda-feira. Nós nos vimos nesses 2 anos 4 vezes somente no FaceTime, e por um tempo muito curto, assim, de 20 minutos, entendeu? Então, assim, foi bem difícil, não foi fácil. Foi uma época, assim, que eu me desdobrei, né? E como ele estava na missão, ele não podia trabalhar, não podia estudar, não tinha renda. Então, eu fiquei esses 2 anos aqui, ó, trabalhando. Eu sempre trabalhei o dia todo, né? Eu estudava à noite, mas eu fazia vários bicos para poder pagar meu casamento, né? Porque quando ele chegasse, ele não teria um emprego, né? Ele tinha perdido o emprego. Então, eu fiquei esses 2 anos pagando coisa do casamento, escolhendo, sonhando, planejando, tentando me enquadrar nesse mundo mormon para poder ter uma esposa digna, né, de receber esse missionário. Então, assim, esses 2 anos foram muito difíceis, mas também teve muito aprendizado. Só que, assim, Uhum. é óbvio que se eu pudesse voltar no tempo, eu jamais teria feito isso, sabe? E não é porque tudo acabou, porque ninguém casa pensando que vai acabar, né? Acho que todo mundo casa com planos de ficar com a pessoa para sempre e tudo mais. Mas assim, por eu ter me dedicado tanto a uma seita, sabe? Que tirou o meu bem mais precioso, que foi meu tempo, meus dons, meu Liberdade. minha liberdade. Exatamente, eu podia estar utilizando tudo isso com outras coisas melhores, sabe? Dando mais atenção para minha família, para as pessoas que realmente importam na minha vida hoje, né? Mas, enfim, eu fiz o que tinha que ser feito, né? A vida é assim mesmo. A gente passa coisas que a gente não gostaria de ter passado, mas, assim, hoje eu sou muito grata por tudo que eu passei, porque se eu não tivesse entrado na igreja, talvez poderia ter entrado em uma outra seita, né? Então eu Uhum. precisei passar por tudo isso para que hoje eu pudesse me tornar a mulher que eu sou, que não aceito mais me moldar para caber no mundo de ninguém, em religião nenhuma, em relacionamento nenhum, né? Então teve sim a parcela muito boa, né? Que vai ficar para mim como conhecimento, como vivência, enfim. Mas eu estou curioso de saber como é que você chegou para ele e terminou Terminou o quê? o namoro. O namoro? Você não chegou a namorar esse rapaz? Sim, o meu ex, que eu casei. Sim. Você chegou a casar com ele, então? Sim, nós nos casamos. Eu não terminei, eu nunca terminei com ele. Ele terminou comigo. Na verdade, Ah, tá. sim, ele terminou comigo 2 vezes por, por mera coincidência. Na verdade, foi assim. Nós nos conhecemos, éramos amigos, começamos a namorar. E como eu não queria me batizar, na época que ele recebeu o chamado de ir para a missão, ele terminou comigo. Ele falou: não, então eu não vou ficar com você. Depois disso que eu decidi me batizar, entendeu? Ah, tá. Terminou o namoro. Aí ele falou: não, não vai dar pra gente ficar junto, porque eu não vou ficar 2 anos lá com você e depois eu volto e você não me batizou na igreja e eu não quero casar com alguém que não seja da igreja. Então, esse foi o primeiro término, tá? Aí me batizei e depois fiquei os 2 anos esperando ele. Nós nos noivamos. Uma semana antes dele ir para a missão, ele me pediu em casamento. Então, ficamos noivos, né, nesses 2 anos. E aí ele voltou, ele chegou da missão em janeiro, nós nos casamos em maio. E ficamos casados por 4 anos. Então, o total de relacionamento todo foram 7 anos. Quando eu saí da igreja, ele pediu o divórcio. Puxa vida. Sim. Gente do céu. Você É. sabe que quando eu. Nós temos algumas coisas em comum aqui na sua história e na minha. Na Uhum. minha história, foi assim, que ah, também foi alguma. Foi uma questão de sentimentos que me fez me Sim. tornar testemunha de Jeová, né? Uhum. Só que era outro problema, né? Não era amor assim, mas era um problema na família, com meus pais. E, enfim, em nome de se resolver uma situação, eu acabei cedendo, né? Uhum. E o que eu acho engraçado é que você chega nesse movimento novo, você
é, de certa forma, bem tratado. As pessoas te acolhem bem, né? Bem. E, então, aí depois, para eu sair, também foi dolorido. Uhum, Muito. Esses grupos estranhos à fé, uhum, eles são, assim, fáceis de entrar, mas uhum, difíceis de sair, sim. certo? E é geralmente assim. E aí ele pediu o divórcio. Gente, por causa de religião. Por religião. Como é que fica nessa situação? Porque o mórmon, quando casa, ele sela o casamento no céu. Na Sim, crença deles, quando há o divórcio, isso é desfeito? exatamente. Você não vai ser uma sacerdotisa. Não, graças a Deus. Eu Sim. fico muito feliz por isso. Mas sim, ele solicita, né, um cancelamento do selamento. A igreja ela é muito machista, né? Então, assim, o homem consegue se selar outra mulher, a mulher não consegue se selar outro homem. E ela, se caso o homem morrer, aí tem todo um processo, é assim, muito burocrático. Agora, para o homem é muito fácil, ele simplesmente disse que tudo o que aconteceu, e assim, isso é uma coisa muito aceita para eles, questão do divórcio, por conta de do casal ter largado da igreja, né? Abandonado a igreja. Então, isso é uma coisa bem comum, assim. Se um sai, você está justificado, digamos que perante Deus, a se divorciar. Por quê? A igreja ela precisa de números, ela precisa de dízimo, ela precisa de mão de obra gratuita. Então, no caso, como eu saí da igreja, eles me veem como uma ameaça para tirar o meu ex também, entendeu? Então, nesse caso, eles até preferem que aconteça isso. Não são todos os presidentes, não são todos os líderes que apoiam, tá? Mas grande parte deles sim, porque eles sabem que a chance de eu saio, aí eu posso tirar ele da igreja também. E com ele saindo da igreja, a família pode ser influenciada também. E aí vai saindo, entendeu? Então, nesse Uhum. caso, foi bem tranquilo para ele conseguir pedir o divórcio e conseguir cancelar esse selamento. E você chegou a ter filhos? Graças a Deus, não. Poxa. É. Graças a Deus. Ai, Agora gente. vem cá, hoje você segue assim, você vai a alguma igreja, você tem algum contato com a fé? Porque assim, deixa eu te contar, eu tenho um trabalho na internet de conscientização, procuro ajudar ex-adeptos de seitas. Sim, Claro que entram em contato comigo, né? E aí a grande queixa deles é o trauma com que eles saem. sim, E aí eles perguntam para mim, para onde é que eu vou? Porque eles têm um medo de ficar sozinho na fé. sim. Uhum. Então eu falo assim, você não vai. Dá um tempo para sua cabeça. Uhum. Claro, uma hora você vai para uma igreja, assim, se você quiser, mas Sim, agora não. Porque o grande problema de uma pessoa sair de um grupo extremista, assim, né? Com esses exageros, né? E ele vai para uma igreja mais light, que perto deles nós somos lights, né? sim, Assim, então, o grande problema é que essa pessoa, ela entra para esse novo movimento com a cabeça e com os trejeitos, né? Talvez você não muito, né? Com certeza, porque você não assimilou muito a doutrina, né? Você não acreditava, né? Você estava lá por causa de um amor, né? Mas eu lidei casos assim de falar, não, você precisa de um psicólogo, né? Porque a pessoa sai totalmente assim sem chão, arrasada, e aí a gente tem que fazer um trabalho, ó, não vai para igreja nenhuma agora. Você quer sim. ter fé em Jesus, você tem a sua fé, mas não vai para lugar nenhum, porque você vai bagunçar. É a mesma coisa que um cara, ele larga da mulher, Uhum. ou a mulher larga dele, no dia seguinte ele vai lá e arruma outra. Exato. Não dá certo esse negócio. Ele tem que Uhum. dar um tempo para a cabeça dele, né? E hoje você o que você pensa sobre fé? Assim, como é que é o seu relacionamento com Deus? Você crê em Deus ainda? Não sei. Com certeza. Eu nunca deixei de acreditar em Deus. E assim, é,
na Igreja Católica, Deus Deus é amor, né? Então, Deus é uma pessoa que você vai se achegar a ele dentro da sua casa, quando você estiver com outra pessoa falando dele, dentro da igreja. Mas, assim, hoje, a minha fé é muito, assim, o meu relacionamento com Deus, ele tá muito acima do que religião, sabe? Então, assim, Certo. por tudo que eu passei, eu entendi que mais importa como eu sou com Deus, como eu sou com as outras pessoas, do que como eu sou dentro de uma igreja, sabe? Então, assim, eu saí da igreja dos Mormons, fui para a igreja católica, né? Achei que eu fosse, tipo assim, me reencontrar lá. Assim, nossa, eu nunca devia ter saído desse lugar, é aqui. Mas não foi assim, sabe? Eu gostei, né? Eu nasci na igreja católica, então foi bom, mas não foi aquela coisa assim, é aqui o meu lugar. Não. Aí fui para uma igreja evangélica, não me senti muito bem, né? Porque cada denominação, cada igreja evangélica tem uma maneira, né? Eu não gosto de gritaria, eu não gosto de ficar falando de demônio, eu não gosto dessas coisas, sabe? E aí eu fui para uma outra igreja que é evangélica, e eu me sinto muito bem lá dentro, sabe? Mas assim, eu não me batizei, não é uma coisa que eu tenha assim, eu quero fazer isso logo. Não, tô muito tranquila, né? Eu já fui batizada na igreja católica, já fui batizada na igreja dos Mormons, e se um dia eu sentir no meu coração que eu devo me batizar numa igreja evangélica ou em qualquer outra igreja, ok, mas eu nunca mais vou fazer assim por obrigação, eu nunca mais vou fazer por medo de Deus, sabe? Porque Isso é enquanto terrível, né? eu tinha muito medo de Deus. Eu tinha Sério? muito medo, tinha muito medo de Deus. Então, assim, hoje eu me sinto muito livre, sabe? Assim, eu vou na igreja, não são todos os domingos que eu vou. Quando eu sinto vontade, eu vou. Mas como, assim, lá atrás meus pais me ensinaram, né? A gente ir para a igreja uma vez na semana. Eu gosto disso, sabe? Mas, assim, não faço mais como uma obrigação. Eu vou quando eu me sinto à vontade, eu sirvo as pessoas conforme eu posso fazer, sabe? Antigamente eu deixava a minha vida para ficar servindo, mas assim, não era leve, entendeu? Era mais como um fardo do que como um serviço. E hoje eu sou muito leve, eu sou muito tranquila, sabe? Eu pago meu dízimo, toda vez que eu vou na igreja, eu pago meu dízimo, mas eu não sou aquela pessoa que assim, ó, tem que pagar 10% para a igreja. Sim. Não, eu pago meu dízimo, eu dou o que o meu coração manda ali na hora, porque eu sei que a Uhum. igreja precisa, né? Tem as instalações, então assim, eu sei o quanto é importante isso, mas eu procuro pagar o meu dízimo. Tem alguém precisando, eu ajudo essa pessoa, sabe? Hoje, assim, eu me sinto muito melhor pagando meu dízimo dessa maneira do que antes, quando era um sacrifício eu separar os 10% e levar lá para a igreja, sabe? Então, assim, tudo se tornou muito leve. E hoje eu me sinto muito melhor do que quando eu estava ali enfiada, sabe? Que o tempo que eu estava ali, eu estava julgando. Hoje eu não julgo ninguém, sabe? Eu acho que todo mundo tem que fazer o que faz bem para si, independente de religião. O que importa é o amor de Deus dentro do seu coração e a maneira como você trata os filhos de Deus, né? Então, Uhum. para mim, isso é o que mais importa hoje. Eu já quero avisar os meus alunos, os meus inscritos que estão solteiros, que eu não vou passar o telefone dela, certo? Porque você já percebeu que a Laís, ela é uma pessoa que ela aprendeu a amar de forma mais livre e leve e solta, Sim. né? Que Uhum. é esse amor e o lado da fé é o que a Bíblia fala, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Exatamente. E é isso que é o amor de Jesus, né? Sim. A Uhum. história da Laís é de uma menina que, eu falo menina porque é perto de mim, né? É de uma menina que ah, amava sob pressão, Uhum. passa agora a amar de forma leve. Era uma menina que tinha medo de Deus e hoje o vê como um pai, Ex- né? Então você percebe o que acontece quando a gente se liberta, né? Quando eu deixei de ser testemunho de Jeová Uhum. e
me anunciaram que eu fui desassociado, né? Uhum. O mormonismo tem a desassociação, só que é um termo usado antes da excomunhão, né? Para a Testemunha de Jeová já é desassociação, né? É a excomunhão já, né? Então, eu também me senti assim, livre, leve, solto. Sim. E eu lembro que uma vez, Laís, eu vou contar rapidinho para você, Uhum. eu sentia falta dessa questão de fé, sabe? Porque eu estava sem chão, né? E eu fui, tinha conhecido uma jovem católica, começamos a namorar, família séria, sabe? Sim. E indo para a casa dela, num dia de manhã, eu vi que a igreja católica estava aberta. E aí, então, mas não era missa, né? Eu entrei assim, e eu perguntei, o padre está aí? Eu precisava chorar com alguém, certo? Uhum. E como os padres, eles têm um preparo, né, um estudo teológico, que Uhum. tem psicologia junto, eles são preparados para aconselhar pessoas, né? Sim. Eu procurei, não sabia nem quem era esse padre. Quando ele perguntou quem eu era, ele viu que eu falei meu sobrenome, Gali. Uhum. Ele falou, você é da onde? Daqui de Araraquara ou de Américo Brasiliense? Eu falei, eu sou de Américo Brasiliense. Aí ele falou assim, você é filho de quem? Ele falou, eu sou filho da dona Terezinha Gali. Uhum. Ele falou, fui eu que te batizei. Uau. E eu falei assim, bom, minha situação é essa, eu fui testemunha de Jeová há 17 anos, eu me decepcionei com o catolicismo por causa disso, 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 e agora, o que eu faço? Foi aí que eu aprendi. Ele falou, não faça. Uhum. Você não tem que ir para lugar nenhum. Você tem que dar um tempo para sua cabeça e viver sua vida com responsabilidade. Com o tempo você decide. Deus vai escolher para você um caminho para você seguir. Ah, E essa forma sincera, porque esse padre podia ter falado, volta para o catolicismo. exato. Não, ele foi muito sincero. Esse padre, com o tempo, ele veio aqui em casa me visitar quando eu já era pastor. Ah, que Né? legal. E ele está bem idoso hoje, né? Mas assim, é o que eu sempre falo para as pessoas: a religião verdadeira não é uma instituição religiosa. Veja, eu estou falando isso sendo pastor. O que é religião verdadeira para mim? Ou igreja verdadeira? É a união de todos os salvos, verdadeiramente salvos em Cristo Jesus. Claro que estiveram em várias denominações na história da fé cristã, né? Por quem Jesus morreu, né? Então, a Igreja de Cristo não é uma instituição religiosa. A Igreja de Cristo é isso, é a união de todos os salvos. Deus entende que a gente não consegue falar a mesma língua, Uhum. temos interpretações diferentes, temos jeitos diferentes. Você imagina eu que sou pastor, eu vou pregar, por exemplo, em igrejas que são aquelas igrejas canela de fogo, né? E eu sou quietão, né? Eles Uhum. me respeitam, eu os respeito. Essa questão do respeito é muito importante. E hoje eu louvo a Deus porque eu percebo em você uma menina extremamente amorosa, uma moça que tem responsabilidades, trabalha, luta com a vida e tem Deus no coração, né? O fato de você buscar a igreja demonstra isso. E eu fiquei muito feliz de saber da sua história e deixar essa entrevista aqui para as pessoas entenderem exatamente isso, né? Se libertar de um grupo religioso assim, né? Nos traz mais paz, né? Porque Jesus muda a nossa vida, né? Sim. E é isso aí, né? Eu quero, assim, agradecer a sua disponibilidade, né? E que outras vezes, né, conforme os assuntos forem surgindo, se der para você participar, se você conhecer outros mormons que você quiser nos indicar, assim, para a gente também saber a história deles, né, vai ser muito bem-vindo. E eu desejo a você, Laís, que você continue crescendo nesse amor verdadeiro de Deus. Amém. E olha, se Deus quiser, né, eu não sei, quem sabe um dia você encontra um homem de Deus, né? Você não fala assim, não, nem pensar, não fala isso, é Deus que sabe, né? Mas que haja um relacionamento de amor exatamente como você sonha, livre
de todas as pressões, porque amor com pressão é complicado, né? Sim. E só nos faz mal. Olha, você quer dizer alguma coisa para terminar? Quero agradecer de coração pelo convite. Foi muito bom conversar com você. Eu espero que a minha história possa servir de exemplo, possa servir como um gatilho para as pessoas que estão se sentindo presas, estão se sentindo pressionadas, infelizes, porque eu acho que a melhor maneira que nós, como pessoas de bem, como filhos de Deus, nós podemos retribuir com gratidão tudo que Deus fez por nós, é sermos felizes. A vida é agora, né? O Covid veio aí para balançar todo mundo e mostrar que a gente precisa viver feliz hoje, né? Então, se você se sente infeliz dentro da sua igreja, dentro de qualquer tipo de relacionamento que você perceba que é um pouco abusivo, você não precisa disso. Você precisa se libertar. A verdade salva, Deus é amor, e eu tenho certeza que você sendo feliz, você vai fazer Deus feliz, e a vida é leve, tem que ser assim, não pode ser... Se tem alguma coisa doendo no seu coração, é sinal que aquele lugar não é para você. Eu acho que a gente precisa abrir os nossos corações, abrir a nossa mente e ser feliz hoje. Amanhã a gente não sabe como vai ser, né? Então é isso, eu agradeço o convite, foi muito bom falar com você. E tá, meu canal, né? Se vocês quiserem me seguir. Ah, por favor. A Laís tem um canal que fala sobre mormonismo. Qual que é o seu canal? Que eu vou deixar embaixo na descrição da entrevista. Tá ótimo. Meu nome é Laissana, vocês podem me procurar no Instagram, vocês podem me procurar, colocar lá no YouTube, Laissana, vocês vão encontrar, mas o meu canal é Uma Ex-Mormon Feliz, tá? Lá, eu conto um pouquinho da minha experiência, enquanto mormon e como é a minha vida hoje, né? Sem o mormonismo, é muito mais leve. Então, vocês fiquem à vontade, se eu puder ajudar, contribuir, somar, estou aqui, vai ser um prazer. Muito obrigada. Tá certo, tá bom. Então tá certo, muito obrigado. Pessoal, a gente volta amanhã com mais um programa do Gale, tá bom? Que Deus abençoe sua vida. Fui, tchau! Tchau, obrigada!